muito bem-vindos. Sejam todas muito bem-vindas. Muito bem. Vamos falar um pouquinho, primeiramente, da Practia Publicis Sapient, explicar um pouquinho da nossa presença global, um pouquinho da nossa oferta e a nossa penetração e relevância dentro do mercado. Eu tenho reforçado bastante e ratificado a mudança de marca que a gente está passando, né? Talvez vocês conheçam a Practia, né, como uma empresa referência em automação inteligente, mas a partir do ano passado a gente faz parte de um grupo maior, que é o Grupo Publicis Sapient. O Grupo Publicis Sapient é o braço de tecnologia da Publicis Media, empresa que tem uma presença global com escritórios em mais de 64 países. A gente tem mais de 100 mil colaboradores e só na parte de tecnologia a gente tem mais de 25 mil pessoas. Do ponto de vista prático, a Practia, aqui nós responsáveis pela Operação Brasil e a Practia nos seus 7 países da América Latina, nós somos a Publicis Sapient Latam. Então, trazendo aqui um foco mais regional e reforçando que a gente pode apoiar as organizações tanto em âmbito global, a gente tem reuniões recorrentes com o nosso time global de práticas e também de verticais, mas também a nível regional a gente consegue apoiar grandes empresas e grandes instituições. Quando a gente dá um foco aqui na América Latina, a gente tem mais de 1.600 pessoas, escritórios, de fato, em 7 países e aí 28 anos de experiência. Então, se você conhece a Practia, né, como uma empresa referência em automação inteligente, saibam que a gente pode apoiar vocês não só em automação, mas também em Data AI e tudo aquilo que está relacionado a estratégia, tecnologia e transformação digital. Hoje esse evento ele está sendo capitaneado pela nossa área, pela nossa prática de Data AI, né, na figura aí do Jean Anderson, nosso responsável técnico. Então a gente vai apresentar um pouquinho mais sobre o que significa a nossa prática de Data AI e um pouco mais sobre as nossas competências e parcerias. Antes disso, eu gostaria de reforçar um pouco algumas premiações que eu acho que são bastante interessantes, né? A Practia Publicis Sapient, ela é referenciada como uma das principais consultorias globais em tecnologia e transformação digital, dando um respaldo em termos de qualidade, protagonismo e inovação. E no primeiro relatório global da HFS sobre empresas protagonistas em IA generativa, a Practia Publicis Sapient já foi referenciada como uma das pioneiras em IA generativa no mundo. A gente sabe que isso tem sido uma pauta super quente, um desafio muito grande para líderes e gestores do COE de DTI, também do COE de automação, e a gente tem apoiado muitas empresas, não só nas discussões de implementação de IA generativa, mas também tudo aquilo que diz respeito à governança, boas práticas e também gestão de riscos, tá? Então vocês podem contar com a gente tendo esse respaldo de uma das empresas pioneiras de IA generativa do mundo. Falando um pouquinho dos nossos clientes, né, e pelo que a gente viu aí na lista de participantes inscritos nesse nosso evento, temos aí representantes de algumas dessas empresas nesse nosso bate-papo. Mas a gente apoia empresas globais nas mais diferentes verticais. Então, como que a gente está organizado? A gente está organizado por vertical, então a gente tem um domínio muito específico de alguns mercados, onde a gente fala a linguagem do cliente, a gente entende as particularidades, as idiosincrasias, a gente entende o desafio de cada mercado específico, seja um mercado mais regulado, seja um mercado mais competitivo, seja um mercado mais legislado, a gente consegue apoiar tanto por vertical como por área de conhecimento, né? Então, tanto práticas relacionadas a tecnologias específicas, Google, Microsoft, AWS, Salesforce, SAP, mas também relacionado a aplicação metodológica, por exemplo, automação, por exemplo, estratégia, por exemplo, DPI. Então, a gente se organiza de uma forma matricial para melhor atender os nossos clientes, que são, como vocês podem ver, grandes marcas globais. Muito rapidamente, e
para que vocês lembrem de uma forma simples de como que a gente pode apoiar as organizações, as instituições de vocês, o nosso acrônimo, a nossa forma de pensar a relação com os nossos clientes se chama SPEED. É um acrônimo. A gente consegue apoiar as organizações desde a parte estratégica, no desenvolvimento de produtos digitais, a parte do inception, cocriação, toda a parte de arquitetura funcional, arquitetura técnica, o redesenho da experiência do cliente, a construção dessas soluções com o uso de engenharia e o uso dos dados e inteligência artificial para criar o máximo de valor. Então, obviamente, alguns clientes específicos a gente atua com alguma dessas práticas do nosso acrônimo do SPEED, mas dependendo da característica do projeto do cliente, a gente faz a análise ponta a ponta. Então, por exemplo, em automação, a gente pode trabalhar desde a estratégia de automação até a parte de construção e desenvolvimento das automações. Na parte de Data AI e GenAI que eu comentei, da mesma forma, desde a parte de estratégia, originação, discovery, até a parte de geração de valor relacionado aos dados. Tudo bem? Acho que é importante também ressaltar, nesse novo momento que a gente está vivendo, agora como Publicis Sapient, algumas parcerias estratégicas, né? Obviamente, a gente tem as parcerias da frente de automação, o iPath, Automation Anywhere, a própria IBM, nós somos parceiros na frente de automação, a Rocketbot, que são plataformas low-code, plataformas no-code, plataformas aí que são protagonistas da frente de automação. A Rocketbot especialmente, né, uma base mais orientada a Python e também com uma visão muito relacionada ao mercado latino-americano. Mas eu gostaria de salientar aqui algumas outras parcerias que talvez vocês não saibam que a gente pode apoiar vocês. A gente é Gold Partner da Microsoft, então a gente apoia em tudo aquilo relacionado ao ambiente Microsoft, na parte especialmente de dados, a gente vai comentar Azure especialmente, a parte de estruturação de DevOps, também obviamente a parte de Power Platform e apoios também na parte de Dynamics. Nós somos parceiros no Brasil, Google Premier, então a gente tem parceria em GCP, Google Cloud, fazendo muitas coisas na parte de Vertex AI especialmente. Somos parceiros AWS, somos parceiros AB, né? A AB aí é uma empresa referência na parte de IDP, né? Intelligent Document Processing, que é o tema dessa nossa live. Somos parceiros referência Summit da Salesforce. Então, novamente, né? Só conectando aqui o ecossistema também de parceiros, vocês podem contar com a gente nessas mais diferentes plataformas tecnológicas. Bom, como eu comentei, esse é um evento que está sendo capitaneado pela nossa prática de Data AI do Brasil, tá? Então a gente já tem uma estrutura local, a gente já tem uma equipe responsável e a gente já tem projetos e soluções de Data AI. O que a gente vai apresentar aqui de IDP diz respeito a extrair o máximo de valor de dados e documentos. Isso diz respeito a o nosso modelo de atuação de Data AI, né? Dados, inteligência artificial, como que a gente atua? Primeiro a gente entende e a gente pode apoiar na estratégia de dados. A gente costuma dizer que os dados são o petróleo do século XXI, mas essa informação, na verdade, ela está incorreta, porque o paradigma dos dados como petróleo é que os dados são finitos, o petróleo é finito. Na verdade, os dados não são o petróleo do século XXI. Os dados são a energia nuclear do século XXI, porque é um recurso ilimitado. Imaginem na organização de vocês a subutilização dos dados, os silos de informação, os potenciais insights e consultas e visualizações que a gente poderia fazer dos dados. Então, a nossa oferta de Data AI tem por objetivo construir uma estratégia de dados para a organização de vocês, fazendo com que a gente extraia o máximo valor desse recurso que é ilimitado. A gente faz isso através de aceleradores, soluções estruturadas, habilitadores e metodologia, dentro da ciência de dados, dentro da parte de analytics e engenharia de dados. E tudo isso potencializado pela prática e pela tecnologia de Generative AI, né, que tem aí criado um momento muito importante para a gente conseguir extrair valor muito rapidamente, inclusive de aplicações
e de soluções legadas. Claro que, novamente, né, a gente fala de modernização de aplicações, a gente fala de lift and shift, de migrar as aplicações para cloud, mas hoje com GenAI a gente consegue extrair valor através de modelos já treinados, inclusive modelos multimodais, para gerar valor de curto prazo. O que a gente tem postulado, pessoal, e o que a gente vai apresentar aqui de soluções, é possível criar valor num curto espaço de tempo utilizando as nossas soluções. Por mais que a gente, né, trabalhe projetos estratégicos, projetos de larga escala, a gente consegue fazer provas de conceito, pilotos, e a gente consegue criar valor com o GenAI, por exemplo, ainda em 2024. E como que a gente aplica isso? Através do nosso framework, tá? Eu não vou detalhar aqui, mas só para que vocês entendam a nossa linha de raciocínio, como que se conecta a engenharia de dados, a ciência de dados, analytics e o valor para o negócio? É uma esteira. Tudo bem? Eu preciso ter as aplicações onde os dados são consumidos como serviço. Essas aplicações precisam estar numa infraestrutura adequada, onde eu consiga consumir esses dados de uma forma apropriada. Esses dados eles precisam ser confiáveis, eles precisam estar estruturados em bancos de dados inteligentes ou da forma mais apropriada para que o consumo seja mais eficaz, efetivo e seguro. A gente desenvolve modelos para conseguir prever comportamentos, analisar tendências, identificar anomalias através da ciência de dados. Aqui a gente está falando de machine learning, deep learning, modelos supervisionados e modelos não supervisionados, e a visualização e análise desses dados através de BI e Analytics. E através dessa visualização, desses modelos preditivos, dessas soluções que são potencializadas também por GenAI, a gente consegue gerar valor para o negócio. Então, desde a parte de infraestrutura, da captura dos dados, até a entrega de valor para negócios, a gente constrói essa estratégia ponta a ponta e a gente vai mostrar aqui o G. Anderson, o Ricardo, que vão se apresentar. Eles vão mostrar para vocês alguns casos de uso que a gente tem gerado aí na parte de DP e GenAI. Novamente, vocês podem contar com a gente, depois a gente pode compartilhar esse material, caso vocês queiram se aprofundar na nossa oferta. Eu entendo que muitas instituições, muitas empresas estão no momento de planejamento estratégico. Se vocês quiserem, a gente tem apoiado muitas empresas a criar essa jornada para 2025, especialmente nesse evento, né? A gente está até aqui flegando, a gente vai falar sobre DP, mas você pode contar aí com todas as nossas soluções de Data AI. O que nos motivou a fazer esse evento, pessoal? Acho que aí já indo para a parte específica, né? A motivação que a gente tem está relacionada a desafios e oportunidades. Existe um subaproveitamento dos dados das organizações, a gente tem silos de informações que estão restritos a documentos. Existe uma legislação que impõe às organizações a necessidade de digitalização e retenção desses documentos. Muitas empresas passam por processos de aquisição e acabam recebendo legados através de documentos, inclusive físicos, não só digitais. Quando você compra uma outra instituição, por exemplo, no setor financeiro, todos aqueles documentos que são retidos ficam de responsabilidade, né, da organização, né, que agora adquiriu a instituição. Então, entender o que são esses documentos, criar valor através desses documentos de uma forma rápida, a gente tem visto que tem sido um grande desafio. E como oportunidade, o que a gente vê é que hoje é possível, através de soluções de DP integradas com GenAI, com motores de automação, criar valor que há 6 meses era impossível. Hoje, o que a gente vai falar para vocês aqui está muito na fronteira do conhecimento. Muitas soluções que hoje podem extrair valor dos documentos não existiam com essa eficiência, com esse custo, com essa efetividade 6 meses atrás. Então a gente está falando aqui de inteligência artificial, de machine learning integrado aos modelos de DP que vão muito além do OCR tradicional. A gente está falando aqui de OCR 2.0. É um outro patamar de tecnologia que faz com que a gente consiga extrair mais valor de documentos, seja documentos digitais ou documentos que foram digitalizados, e a gente também consegue apoiar nesse processo de digitalização. Então, novamente, por que a gente está trazendo essa pauta e já entrando e passo a bola aí
para o Geanderson conduzir. Existe uma demanda muito grande e muitos processos ainda são orientados a documentos, apresentações, contratos, faturas, né, registros, ordens de compra. A gente tem muito documento digital, muito documento físico, e a tecnologia evoluiu muito. Então, novamente, o ponto interessante dessa jornada é o que a gente pode fazer hoje, a gente não podia fazer 6 meses atrás, e é isso que a gente quer apresentar para vocês. Obrigado a todos, e passo a bola aí para o G. Anderson. Espero que vocês gostem do evento, e novamente, qualquer dúvida ou reflexão, coloquem no chat, e no final a gente volta para dúvidas. Legal, legal. Estão me ouvindo bem aí? Estão me ouvindo bem? Super Ótimo, bem. então. Uma boa noite aí a todos que estão aí. Obrigado pela presença. Meu nome é G. Anderson. Atualmente estou como líder técnico da área de dados IA aqui da Publicis Sapient Brasil. E agora a gente quer se debruçar um pouco, né, sobre o que a gente está fazendo nisso que o Giba falou, sobre essa questão da fronteira do conhecimento. A gente está vivendo um momento único, né? Que é um momento de as coisas a gente está construindo e também está tendo muito aprendizado e muita inovação acontecendo ao mesmo tempo, né? Então, essa era que a gente está vivendo de IA generativa trouxe muitas possibilidades. A gente está vendo que o mercado global está trazendo novas demandas e a gente está fazendo o quê? Um pensamento de botar o pé no chão e dizer, olha, como é que a gente pode agregar nesse novo momento, tá? Por gentileza, Ricardo, pode passar para mim aqui. E aí vem um pouco, né, de pensar o que é um documento, como é que esse documento entra dentro do ciclo de vida do negócio e como é que a gente vai trabalhar a gestão de documentos daqui para frente numa era de IA generativa. Um documento, ele continua tendo a sua mesma essência do início, é um registro, né? Seja ele digital ou físico, que armazena algo importante dentro de uma empresa. Então, ele sempre vai ter uma relevância. Hoje, o que a gente vê é que tem um grande desafio de uma produção de documentos, conhecimentos, e cada vez mais a gente pensando em empresas como ecossistemas, a gente abrindo cada vez mais possibilidades, a gente viu que era hora, com esse nosso conhecimento global que a gente tem aqui na Publicis Sapient, de trazer um framework brasileiro, né, com um conhecimento científico global mas com esse olhar brasileiro para os desafios aqui do Brasil, né? O que o nosso framework de processamento inteligente ele tem? Primeira questão, a extração de dados, ela está cada vez mais rápida, mais assertiva e com mais resultado, com mais acuracidade, tá? Então a gente consegue fazer o que a gente chama de análise contextual muito mais detalhada, porque a gente consegue usar o poder do aprendizado de máquina e da inteligência artificial para extrair informações de documentos complexos, porque a gente está vendo que isso está ficando cada vez mais complexo, ou seja, não está simplificando, está ficando mais complexo e a gente precisa trazer simplificação para esse processo. Outra questão que a gente tem é pensamento não só de extração de informação, mas como esse documento entra dentro do contexto do negócio para acelerar a produtividade, gerar mais resultado, não ser um gargalo e também não estar dentro de silo de dados, né? Então, a gente contribui muito com esse pensamento de pipeline, ou seja, como é que ele entra dentro de workflows, de processos, de técnicas para acelerar os resultados das empresas, né? E também a questão que a gente sabe que um mundo mais complexo com IA generativa nos traz desafios de segurança novos. Então, uma abordagem nós somos, né, que a gente sempre fala, que a gente sempre é security first, ou seja, nosso design de experiência começa todo pela segurança. A questão de detecção de anomalias, fraudes e questões diversas, ou seja, que saem fora do padrão, também a gente está vendo que está aumentando muito a capacidade. Então, a nossa solução de IDP, que eu vou mostrar agora, é um pouco nesse sentido,
E aí a gente vai agora um pouco mostrar o que que a gente está entregando realmente, né, sobre esses pontos aí. Por gentileza, Ricardo, eu vou projetar aqui a minha. Perfeito, Janderson. Show, obrigado. Então agora a gente vai um pouco olhar mesmo, mão na massa, né? O que que a gente está fazendo, o que que a gente está entregando. Aqui já é um primeiro caso que a gente tem de, como o Giba falou, de OCR 2.0, né? Que é um OCR processado com múltiplas técnicas de análise, ou seja, ele não é só olhar uma extração básica de dados, né? Ele também faz o processamento bem mais rápido, já extrai um processamento estruturado, então a gente pode estruturar esses dados da maneira que a gente quiser. Então já tem uma questão nova aqui. Quando a gente está falando de dados de documentos, não se restringe apenas a PDFs, Words, né? A gente também pode trabalhar com qualquer tipo de input, né? Então, eu trago já essa questão da multimodalidade. E aí, como eu falei para vocês, né, aqui a gente já está mostrando os resultados estruturados de uma análise de OCR que já se usa IA generativa para fazer esse workflow. Então, ela poderia ser colocada aqui já em qualquer workflow, processo, ou já se conectar com outras bases de dados para a gente até mesmo criar chatbots, copilots ou assistentes digitais com esse processo. Acho que vale mencionar, Janderson, Por favor. o grande diferencial que a gente tem, por exemplo, nessa solução que você, né, que você mostrou, é que primeiro a gente está falando de soluções corporativas, né? A gente não está falando de uma ferramenta de mercado que você pode recair sobre riscos de segurança. Esse é um aspecto. Segundo, o modelo ele é alinhado e ele é treinado partindo de um modelo, né, de base, mas para as particularidades que a instituição precisa. Então, o que a gente está falando aqui, né, é de um processo de extração de informação de documentos com base num LLM dentro do ambiente corporativo e seguro, correto? Perfeito. Customizado. E essa questão que tu traz, Giba, é bem importante, porque aqui a gente não está falando de uso de modelos standard, aqueles que a gente abre lá, né? ChatGPT, OpenAI, Claude, Anthropic ou qualquer outro, né, que a gente tenha. Ou Vertex, né? A gente está trabalhando com modelos especialistas, né? Que eles foram customizados e foi feito um processo de tunagem, né? De fine tuning para o caso de uso do negócio. Então, ele tem uma assertividade muito maior. Então, a gente está entrando numa era, são vários contextos ao mesmo tempo, e uma delas é as empresas, para usarem um modelo generativo em IDP, elas necessariamente precisam de modelos que são especialistas no negócio, tá? Indo para um outro case aqui, já um case América Latina, Brasil, Chile e Argentina, numa base de conhecimento em português e espanhol. Então, eu já trouxe aqui em espanhol até para a gente realmente mostrar, né? Ele já entende o input, se é espanhol, então eu posso até, se eu sou um colaborador de uma empresa, Brasil, América Latina, inglês ou qualquer língua, já posso trabalhar. Tem uma efetividade já de restringir também a questão dos documentos. Aqui, ó, está mostrando, né? Já os tópicos que podem ser feitos. E aqui a gente já está mostrando já como é que eu uso do IDP numa base de conhecimento. Então, eu tenho uma base de documentos que eu fiz o processamento, vetorizei a partir de um modelo especialista e já estou usando para conversar com aquela base de documentos. Então, e dentro do Teams, ou seja, da própria Microsoft. Então, agnóstico à aplicação. E aí, quando a gente está falando Teams, pode ser Teams, WhatsApp, pode ser qualquer tipo de entrada, um processamento web, qualquer coisa nesse sentido, tá? Então, ele pode ser usado para diversas finalidades aí. E a gente está notando que cada vez mais um grande nível de acuracidade e assertividade. Aqui ele está fazendo perguntas e respostas
Mas imaginem comigo, e aí depois a gente até vai mostrar isso, que ele poderia também estar realizando processos, né? Então, eu poderia estar fazendo um input humano e dizer, olha, mande e-mail para uma pessoa, mande, né, esse documento, abra um processo de ordem, de venda. Então, a gente está vendo que a gente está saindo da era do texto para a era dos dados para qualquer coisa, né? Isso é muito importante, ou seja, entra dados, mas o que vai sair depende muito daquilo que o Giba falou, né? Da nossa criatividade, porque a gente está reinventando várias questões agora esse mesmo tempo, tá? Aqui já mostrando para vocês um pouco da variedade, né? O documento não é só um Word ou um PDF, a gente está falando também de qualquer tipo de input, de imagem, alguma questão, isso é muito importante porque estão nos demandando bastante, né? Tá, mas eu posso trabalhar com áudio, com imagem, eu posso fazer uma verificação ali na minha planta se o pessoal tá seguro, tá com assertividade, tá com conformidade? Sim, posso fazer, né? Não tem problema nenhum. E aí, mais uma vez reforçando com segurança, fazendo isso uh, dentro do ambiente seguro, né? Usando essa modelagem. Bom, então eu posso, em tempo real, estar mostrando como é que estão saindo as ordens de produção, linkar isso com o meu MRP, ERP e já ver em tempo real como as pessoas estão trabalhando na fábrica, né? No manufacturing. Então, os casos de uso são incríveis. Aqui é mais um caso também, mostrando para vocês a questão, como é que a gente pode customizar. Então, a gente mostrou uma entrada lá feita pelo Teams. A gente já mostrou agora também uma modalidade feita pelo web, tá? E isso é muito importante, o que o Giba mencionou, né? Dentro do ambiente seguro da empresa. Não é uma solução SaaS, é uma solução customizada para o negócio. Então, já fez. Cada vez a inferência aqui eu já estou fazendo já conversando com a minha base de dados, tá? Então, além de fazer o processamento de documentos, eu posso começar a conversar com a minha base vetorizada, ou seja, com os meus dados, e aqui, por que não, eu já poderia colocar inputs de ações com base no que eu estou conversando com a minha base. Então, a gente tem premissas totalmente novas e é isso que a gente está entregando aqui na Public Sapient, tá? Como é que estamos aí? Tudo tranquilo aí? Tá de tempo? Qualquer coisa, vocês, por favor, né? Porque se não deixar aí, eu vou engatar. Estamos no horário, Janderson, fique Tá, tranquilo. então tá, Tranquilo. maravilha. Maravilha. Então aqui a gente está muito empolgado com essa questão de multimodalidade, né? Ou seja, o input pode ser qualquer tipo de dado, porque este é o mundo real. Então aqui um outro case que a gente já trabalhou também, que é a questão de transcrição de áudio, ou seja, um input vindo do WhatsApp, um áudio que vem do WhatsApp, né? A gente já faz o carregamento e a transcrição desse áudio, tá? Aqui ele demora alguns segundos porque é feito pelo web, mas ele já tem a transcrição, o texto processado e já gera o diagrama BPMN automaticamente por meio de um input de dados, né? Então a gente viu que os nossos clientes gostaram muito dessa nossa solução. Por quê? Porque ela traz aqui uma robustez muito grande, que eu não fico restrito mais a documentos físicos ou documentos baseados. O mundo está acontecendo onde a gente tem pessoas fazendo inspeções, trabalhando com vendas, ou trabalhando na fábrica, usando WhatsApp ou Teams, ou algum outro tipo de Slack ou Discord, qualquer tipo de input. Ela quer tirar uma foto, mandar um vídeo, mandar um áudio, e aquilo também tem que entrar na jornada de documentos inteligentes. Então, mais uma vez, eu reforço que o que a gente está conseguindo agora
não é mais a questão de texto para texto. A gente está conseguindo texto para workflow, texto para pipeline, texto para qualquer tipo de output, tá? Isso é muito interessante. Só lembrando que essa solução que a gente desenvolveu, ela gera um arquivo em BPMN que pode ser lido, por exemplo, pelo Visio ou Visage, né, ou Camunda. Então, a gente tem uma robustez, uma flexibilidade, né, uma resiliência nas soluções para qualquer contexto. Então, imagine uma equipe de processos que precisa fazer mapeamento em áreas remotas. Imagine que você tem, né, um técnico em campo fazendo uma auditoria e precisa descrever um passo a passo, uma instrução ou abrir um chamado. Hoje a gente consegue fazer speech to text to context to action ponta a ponta com essas soluções. Seja entrada um texto, seja entrada uma imagem, seja um áudio, a gente tem muita robustez e integrando com sistemas legados aí nas pontas. Perfeito. É essa nova abordagem que a gente está trazendo, de mostrar que a gente pode criar novas formas de acelerar resultados, né? Então, não é a IA somente substituindo pessoas, é a IA entrando na alma, né, que a gente diz do negócio e acelerando muitos resultados de forma com entrega real, ou seja, não com entregas ilusórias, né? A gente está falando aqui de cases, problemas reais que muitas vezes hoje são feitos de forma manuais. Imagina operações em nível nacional que são off-grid, ou seja, em lugares remotos e que existem dificuldades de fazer que a gente consegue endereçar de forma prática, né? Aqui é mais um case, né? Um case onde se faz uma inspeção de um equipamento numa subestação de energia elétrica, e o resultado, né, já se faz o resultado da identificação do equipamento, o estado de condições gerais que ele tem, e também já se traz um manual, né, de análise completo baseado na descrição do manual. Então, a gente pega a base de conhecimento que se tem da empresa, a pessoa está fazendo uma inspeção lá em tempo real, não precisa fazer, vou mandar isso para a empresa para alguém analisar para voltar. Não, o técnico já tem o resultado em tempo real, conforme as documentações operacionais e as normativas do negócio, e ele já consegue saber os inputs do que ele precisa melhorar. Então, isso serve. Aqui a gente está trazendo o caso de uma subestação de energia, mas serve para qualquer caso que precise de uma investigação. Então, tá, mas Janderson, e se fosse uma rede de lanchonetes de fast food que eu gostaria de verificar como é que estão os equipamentos, manutenção dos equipamentos, que antes tem que um técnico lá fazer toda essa verificação. Mesma coisa, podemos fazer isso, serve. Então, essa é a robustez que tem da nossa entrega de IDP. Aqui é o E mesmo lembrando, caso. pessoal, Por só favor. comentando, essa captura de imagem que o Janderson demonstrou, ela poderia ser enviada por um celular e, obviamente, né, com requisitos aí de resolução mínima, enfim, né, você tem um trabalho de pré-processamento dessa imagem, mas poderia ser um drone, né, num local remoto fazendo a captura de imagens ou vídeos em tempo real para fazer esse tipo de análise, tá? Então, imaginem o potencial e as aplicações dessas soluções. O Ricardo no final vai falar, né, Ricardo, sobre casos de uso, onde a gente pode aplicar Exatamente. esses nossos frameworks. Aqui é a mesma aplicação, só que eu já queria mostrar um pouco diferente, porque fazem uma pergunta para nós. Tá, mas Janderson, tu me mostrou com um documento. E se a gente tivesse milhares de documentos ao dia? Hoje a gente está indo para um mundo que as janelas de contexto, ou seja, o que entra, o que é processado e o que sai dentro de cada chamada de um modelo de linguagem, a gente tem agora a Google lançou um com 2 milhões de tokens de contexto. Então, a gente pode processar na casa de milhares de documentos, imagens, áudios e vídeos por dia. Então, esse é o padrão que a gente está indo, né? Então, aqui, por exemplo, a gente está falando de manuais de layout de speed contábil, né? Então, por exemplo, se a empresa quer acelerar um processo de, por exemplo, quer fazer um agente contábil fiscal
que junte folha de pagamento, RH, um monte de questões relacionadas a tributos, também pode ser feito. A gente já está fazendo trabalhos nessa questão. E um dos que nos dá aqui bastante orgulho de participar, né, é a questão de análise automatizada de contratos. Esse também é um projeto América Latina, Brasil, Argentina, Chile e Costa Rica, né, onde a gente tem. Eu vou passando aqui porque são contratos longos e demora a análise, mas basicamente a gente vê as regras de negócio dos contratos, ver com as personas e os decisores o que eles querem extrair de informações de contratos, eu estou falando de contratos no plural, e eu poderia pegar contratos e analisar junto com faturas, processos de fornecedores, sistemas de compliance, regulação, qualquer tipo de checklist, e fazer o processo de análise individualizada ou em grupo de contratos, tá? Como são contratos longos e demora, eu estou dando uma acelerada aqui só para vocês verem o processo acontecendo, mas também, mesma coisa, poderiam ser feitos vários processos em background, né? Ou seja, o próprio usuário vai vendo, né, o processamento acontecer, ele já sabe, ó, o primeiro já processou, agora está processando o segundo, né? E a gente tem já o contrato analisado, já no formato de Excel, e aí a gente já tem as especificações do contrato 1, contrato 2, cláusulas, o que está presente, o que não está, o que pode ser cumprido, descumpridos. Então, assim, vários setores dependem de validação, regulamentação, glosa, checklist de contratos, e isso são pessoas que demoram horas para fazer por mês. Imagina agora um analista especialista em seguros fazendo isso junto com uma IA dentro de um fluxo. Então, é essa que é a entrega que a gente tem aqui nessa análise de contratos, tá? É E acho que um ponto interessante aqui, interessante. Júnior. Por favor, Ricardo. Só o ponto interessante aqui é que isso daqui, né, dentro daquele framework que a gente falou sobre você ter o input de extração dos documentos, você processar eles e depois você continuar o processo, né, e pode gerar uma ação, essa própria análise aqui de contratos, né, Janderson, ela pode startar uma aprovação ou reprovação, por exemplo, nisso no sistema e você finalizar o loop, né? É isso que eu ia comentar, né? Aquele Excel, ele é um exemplo de saída, né? Mas na verdade, imagina que ele pode ser uma porta lógica para uma automação, para um workflow, para um RPA, né? Para uma aprovação transacional num RP, num CRM. Então, a partir do momento que a partir dos documentos eu consigo entender o contexto e eu consigo definir de uma forma lógica sim, não, tem, não tem, com base nesses critérios, eu consigo tomar a decisão e seguir o fluxo ponta a ponta. Obviamente, a gente pode colocar um human in the loop para fazer auditorias nesses pontos de controle, né? Aí é uma questão do design da solução. Então, a gente não está postulando que 100% da solução deveria ser automatizada sem nenhum toque humano, tudo bem? Mas potencialmente você poderia ir nesse. Legal. Aqui, né, Ricardo? Aqui vamos fazer uma dobradinha nós aqui para falar. Agora falando de um case real, né, que de um dos clientes nossos, né, que é uma arquitetura da Eletrobras, ou seja, de um processamento bem complexo que envolve diversas integrações, ou seja, imagine, né, a Eletrobras, ela tem milhares de documentos técnicos, normativas técnicas que foram escritas numa base histórica de diversos anos. Então a gente consegue, junto com eles, a gente mergulhou e entendeu, né? Esse é um projeto que está em produção já, vai fazer um ano agora, né? Já que está indo para produção, que a gente consegue fazer uma extração de documento, um pré-processamento, usar uma ferramenta low code, que é o Automation Anywhere, e também fazer o processamento junto do Google Cloud para conseguir extrair informações de cada um desses documentos, né? Então,
a gente está falando que é um mundo que junta RPA, IDP e mais IA generativa numa integração de múltiplos sistemas, né? Então é muito interessante o que está acontecendo. Já é um case que processa 560 mil documentos por ano, né? E a gente tem uma redução em um retorno de uma redução de 7 mil horas ano de processamento. Então, além de fazer tudo isso, a gente consegue ter uma mensuração muito clara, muito transparente, né, do resultado que está sendo gerado. Por Que a gente favor. fala exatamente, né, Genderson, sobre o que a gente acabou de comentar. Então, a gente faz toda a extração de documentos do workflow, né, da ferramenta lá do Green Docs que eles utilizam para gestão documental, com o RPA, conectando com o IDP para fazer o processamento desses documentos, depois o motor de GenAI, utilizando o Vertex aqui para poder fazer a análise, e aí o output é a aprovação ou reprovação desses documentos no sistema novamente, com alto nível de confiabilidade. A gente está falando aqui de desenhos técnicos, né? Eu até vou passar aqui para mostrar o vídeo dessa solução. Então, são documentos que têm um alto nível de complexidade, né, de dados não estruturados aí, e depois essa aprovação ou reprovação já vai para o sistema, né? E aqueles casos em que a gente tem algum tipo de dúvida, né, que a inteligência tem algum tipo de dúvida, aí sim entra uma pequena parcela disso para um human in the loop, como o Gilberto comentou. Então, aqui a gente consegue além de atuar com uma velocidade muito grande nessas aprovações, o que gera uma série de benefícios de redução de trabalho manual, trabalhar inclusive um backlog gigantesco de documentos que eles tinham na equipe de engenharia, porque precisava de engenheiros para fazer esse tipo de análise, né? Então a gente, de fato, gerou um benefício bem interessante aqui com esse projeto. E aí também, E, né, o- e, o- e por favor, Gil. objetivamente, pessoal, esse projeto específico que está em produção, se a gente fosse utilizar o CR tradicional, se a gente fosse utilizar RPA sem um Large Language Model suportando, objetivamente, há um ano atrás esse projeto era impossível de ser feito. Impossível no sentido de que era inviável do ponto de vista de custo-benefício. Esse é um projeto que a gente implementou ponta a ponta em 8 semanas. Tá? Então, quando a gente comenta com vocês que é possível extrair valor ainda esse ano de soluções de IDP, é nesse sentido que a gente está falando. Esse projeto, com todas essas complexidades, a gente conseguiu implementar ponta a ponta, treinando o modelo, fazendo extração de documentos super complexos em 8 semanas. Legal. Aqui tem um outro caso, né, Giba, relacionado você falou um pouco sobre aquisições, né, e que a gente tem um grande tamanho de legados de documentos para a gente processar, e esse é um caso desses, né? Sim, aqui a gente tem o caso, é uma arquitetura de alto nível de uma solução de extração de dados de documentos. São 37 tipos de layouts de documentos, documentos que variam aí de 1 a 300 páginas, um total de 7 milhões de documentos de um grande banco, que a gente está utilizando como base o motor do AppVantage, tá? Mas poderia ser uma solução agnóstica aí, o nosso framework ele é super flexível, e hoje a gente consegue, utilizando machine learning, utilizando o OCR 2.0, utilizando automação inteligente e a generativa, a gente consegue fazer o processamento desses documentos através desse modelo de trabalho. Então, no início e do fim, vocês têm toda a parte de integrações com os sistemas legados, desses 7 milhões de documentos que não estão indexados. A gente tem o trabalho de pré-processamento para identificar e classificar o tipo de documento. Com base nessa classificação, a gente tem skills específicas que a gente treinou com base em amostras, que extraem informações específicas dos documentos, e com base nessa extração de documentos, eles fazem a devida classificação e armazenamento dos documentos específicos para fim de guarda. Então, primeiro, pessoal, isso aqui é um processo de um banco, é um processo altamente regulamentado. Ele precisa ser feito com muita acurácia, com muita eficiência. E a gente consegue fazer isso através do nosso framework de desenvolvimento de IDP com essas tecnologias, como a gente citou nesse caso aqui, a gente está utilizando o AppVantage. Então a gente já tem isso em produção em alguns vários clientes para trazer essa base de conhecimento, essas boas práticas para vocês. Show de bola.
E a ideia aqui, pessoal, agora é falar um pouquinho mais sobre outros casos de uso, né? O Janderson trouxe muito bem ali na fala dele que documentos geralmente são, né, algo que contém uma informação importante para as empresas e muitas vezes nos processos eles são gargalo, né? Porque eles não estão estruturados, seja em modelo digital ou físico, fica difícil trabalhar com essa informação de forma massiva. Então, quando a gente trabalha com esse framework em que a gente consegue extrair os documentos de onde eles estão, processar eles e a gente atuar, seja para gerar um input específico que a gente precise para o problema de negócio, né? Seja para gerar uma interface de consulta das informações que estão nesses documentos, por exemplo, para geração de ações no workflow de processo, como a gente acabou de ver nesses dois casos aqui, seja para análise, inclusive para tomada de decisão, a gente consegue desbloquear muito valor. E a gente trouxe aqui dois principais blocos, né? A gente falou de diversas aplicabilidades aqui. Eu vou passar rapidamente também, porque a gente já está chegando no nosso tempo final aqui. Mas a gente tem diversas aplicabilidades, quando a gente comentou, né? Até para processamento de vídeo em diversas ocasiões aí. E eu vou falar sobre dois processos que são muito comuns a diversas organizações, que é a nossa cadeia de order to cash, né? Desde a parte de recebimento de um pedido até o faturamento, processamento e conciliação aí dos recebimentos. E a parte mais ligada à aprovação de documentos ligados a compras e jurídico, tá? Então a gente traz aqui alguns casos de uso, uma visão sobre o retorno sobre o investimento, baixo, médio, alto ou muito alto, percentual que a gente consegue liberar de tempo humano, de fato, de tratativa disso e criticidade legal, né? Que são esses três indicadores aqui embaixo. Então, quando a gente fala de recebimento e input de pedido, existem diversas formas de input, né? Muitas vezes os pedidos chegam por e-mail, por formulários assinados, escaneados, por formulários online, PDF, enfim. E a gente consegue trabalhar essa solução para receber, processar pedidos para imputar no sistema ou para validar, muitas vezes, né? Então é um contrato feito em campo, por exemplo, por um representante de vendas, que é imputado no sistema e depois tem uma área de back-office que precisa fazer a validação versus as ofertas no sistema. Então, tanto na parte de input quanto de pedidos, a gente consegue utilizar essa solução, o que gera uma redução de esforço manual muito grande. Não só no input, mas também na tramitação. Então, quando a gente fala de validação documental, né? Validação de documentos da empresa, como contrato social, documentos dos sócios, né? Análise de documentos financeiros para você avaliar risco de crédito no momento de gerar uma venda, né? Para transações maiores, a gente consegue também trabalhar o processamento desses documentos e análise ligada a modelos de GenAI para conseguir gerar muito mais fácil essas análises e seguir os pedidos dentro do workflow. Então, aqui são casos em que a gente consegue fazer aprovação e continuar sendo com input no sistema ou com uma aprovação no sistema também, né? Nesses dois casos, a necessidade legal média, por quê? Porque essas atividades elas são feitas, né? Seja por um humano ou, nesse caso, a gente automatizando boa parte do processo, mas elas devem ser feitas, né? Um recebimento de um pedido e uma tramitação. Mas o benefício ligado à redução de esforço manual aqui é muito grande, né? Quando a gente Só fala comentando, Ricardo, acho que um ponto para o pessoal ir acompanhando aí, a gente está trazendo para vocês exatamente aqui, né? Poderia estar dentro do processo de compras, uma área suporte do CSC. A gente está dando para vocês exatamente o caminho das pedras, da onde vocês têm que buscar essas oportunidades que podem gerar valor para 2024 e 2025. Então, da onde a gente pode trazer valor para as companhias em termos de ganho, produtividade e redução de custos, num curto espaço de tempo, com as soluções que a gente já tem prontas para implementar nas instituições, é exatamente essa receita que o Ricardo está trazendo. Então, a gente está economizando o tempo do discovery de vocês, já direcionando aí os business cases, né, Ricardo, né, Janderson? Exatamente, exatamente. E aqui por isso que a gente selecionou alguns casos que eles são perenes, né, a qualquer tipo de organização. E aí justamente a gente sabe que a gente precisa receber o pedido, tramitar o pedido e essa solução ela pode ajudar muito nesses casos, né? Quando a gente fala de atendimento do pedido barra entrega, né, aqui essa tem diversas aplicabilidades, mas um tema que a gente vem trabalhando muito e que vem gerando um resultado muito interessante é você utilizar
essa solução para gestão do conhecimento. Ou seja, você processar, por exemplo, diversos procedimentos manuais operacionais e você disponibilizar uma interface de consulta para que os colaboradores possam consultar esses procedimentos numa linha de produção, num tablet, por exemplo, num totem, né? E aí, quando ele tem alguma dúvida, ele já tem acesso direto ao procedimento, sem precisar ficar procurando diversos procedimentos operacionais. Então, a gente consegue dar muita velocidade para os colaboradores com acesso rápido à informação que ele precisa para ele continuar atuando, né? Então, essa é uma parte de gestão de conhecimento muito interessante também, que não é um fluxo do processo, né, para você gerar um input, uma aprovação e uma próxima ação, mas é você gerar acesso à informação certa no momento tempestivo para o colaborador para que ele seja mais produtivo, né? E a gente tem também a parte de faturamento e gestão de contas a receber aqui, para toda a parte de classificação de documentos fiscais, até para geração com GenAI de informações necessárias regulamentares, né, com relação a SPED e reportes que precisam ser feitos com relação a documentos fiscais. Então, aqui a gente tem uma criticidade legal alta também na redução de erros nesse tipo de relatório, né, relacionados a temas fiscais, e a parte de conciliação. Quando você olha a parte de recibos de pagamento versus conciliação de contas transitórias, a gente consegue trabalhar também essa solução de forma muito mais rápida para reduzir muito tempo também de áreas contábeis, né? Como para conciliação de contas e tudo mais. Então, Só, quando a só gente. comentando, só comentando, Ricardo, e complementando, né? Esse fluxo que a gente trouxe, que é o order to cash, a gente está falando, poderia ser desde o cadastro de um fornecedor até o recebimento de um pedido de um cliente, até poderia ser no sentido também de procurement to pay, né? Então poderia ser o Uhum. procurement to pay ou o order to cash. Das duas formas, a gente está falando de uma vantagem competitiva que é importante para qualquer organização. A gente está falando aqui de liberar, fora os ganhos que o Ricardo está comentando, a gente está falando de antecipar fluxo de caixa. Eventualmente você contratar uma solução para você ser mais veloz e ágil no mercado. Então, do ponto de vista de agilidade organizacional, ter esse ciclo encurtado, order to cash, ele otimiza o seu fluxo de caixa. E quando a gente está falando do procurement to pay, a gente está falando em dinamismo para as áreas de negócio contratarem eventualmente soluções de mercado, né? Ou eventualmente uma revenda, né? Se você é um distribuidor, colocar esses caras para rodar o quanto antes. Então, do ponto de vista de estratégia, do ponto de vista de vantagem competitiva, isso é fundamental para qualquer organização, ter esse fluxo otimizado. Perfeito, Giba, perfeito. E aí, falando um pouquinho mais do lado, né, de compras e até de jurídico, né, que a gente também vê um ganho muito grande com esse tipo de solução. É, Um dos principais casos, e o Janderson mostrou aqui um exemplo prático nosso, né, ali real ali, da análise de contratos, é a gente conseguir potencializar a avaliação e auditoria em documentos e contratos, tá? Então, seja você avaliando de forma massiva contratos, e aí aqui vem tanto para áreas, por exemplo, como jurídico, quanto áreas de auditoria que precisam fazer monitoria em contratos, e você muitas vezes pega uma amostra muito pequena e com uma solução dessas você consegue fazer uma análise censitária de todos os documentos, por exemplo, né? Para você fazer validações com base em regras de negócio, para verificar a existência ou não de cláusulas, quais as citações que estão dentro dos termos contratuais e tudo mais, até para um processo, por exemplo, de validação de comprovantes. Então, seja um comprovante de auxílio creche, por exemplo, você consegue fazer a validação e você dá muito mais vazão nesse tipo de trabalho de back-office de validação, né? Então, essa é uma das temáticas que a gente traz. Redação de contratos e pareceres. Então, quando o Janderson traz o fato dessa ser uma solução que fica dentro da empresa, com todos os documentos de forma fechada, sem a gente passar isso para o ambiente externo, né? E que ela aprende de forma contínua com os documentos da própria empresa, aqui a gente consegue fazer um processamento de documentos jurídicos e fazer sugestões de redação em contratos, cláusulas e até pareceres jurídicos com base no histórico já existente. Então, a gente tem, por exemplo, uma área jurídica que recebe diversos pedidos de análise que eles precisam emitir pareceres. Inclusive, é um risco advogados pegarem ali temáticas parecidas e a gente ter uma análise de pontos de vista diferentes.
Então a gente consegue fazer um processamento de todo o histórico disso e já uma sugestão de pareceres com base nos últimos pareceres já realizados, para que a gente não tenha discrepância, né? Então isso consegue ajudar muito também toda essa parte de redação de pareceres e contratos, análise de contratos. Então a gente gerar indicadores com base nos contratos existentes, e aqui é muito interessante quando a gente olha para a discrepância de preços contratuais, por exemplo, e a gente emitir alertas com base em informações-chave dos contratos, e aí você gerar um Power BI com as informações que são relevantes, que estão em contratos e a gente acaba não tendo acesso, né? Isso pode ser utilizado, inclusive, para ter sugestão, e aí um pouco do que o Gilberto comentou também, a gente sugerir novas contratações com base no histórico. Então, você tendo acesso aos termos contratuais, você tendo acesso à medição, o que de fato está sendo feito na prática naqueles contratos, fica muito mais fácil você fazer uma análise de compras para você sugerir próximas contratações com uma sugestão de volumetria ou preço que seja mais assertiva, né? Então, muitas vezes, quando uma área de compras para fazer esse tipo de análise, a gente tem ganhos, só que muitas vezes a volumetria é muito grande. E aí você consegue fazer isso de forma massiva também para você ter sugestões de compras mais efetivas e que tragam mais eficiência para a organização. Então, esses daqui são alguns exemplos, né, Giba? Mas Uhum. a gente costuma falar que quando a gente tem esse tipo de solução, a imaginação é o limite, né? Então a gente traz algo muito tangível aqui, mas de acordo com a necessidade do negócio e tendo a visibilidade desse framework, a gente consegue trabalhar diversas soluções, né? E pensando do ponto de vista novamente, pessoal, onde que a gente consegue extrair valor relevante para, por exemplo, um CFO, né? Obviamente, as alavancas que são movidas para situações emergenciais são aumento de receita de curto prazo, antecipação de fluxo de caixa, redução do custo operacional, congelamento de CAPEX, redução de headcount, mas também avaliação inteligente de contratos. Tem muito contrato sobreposto, tem muito contrato duplicado, tem contratos que estão desalinhados com base, né, no valor adequado. Então a gente tem muitos benchmarks, principalmente para grandes instituições, e o jogo do digital, o jogo de você colocar isso dentro de um workflow inteligente, baseado numa IA generativa para suportar a tomada de decisão, é um jogo que o humano não consegue competir. É, essas, tanto para o fluxo que o Ricardo mostrou antes, para esse fluxo que foi mostrado agora, normalmente a análise é humana e amostral. E o que a gente está falando é de mudar esse paradigma para um jogo censitário e digital. Então a gente precisa mover para essa direção para que a tomada de decisão seja mais inteligente. E nós, humanos, vamos focar naquilo que é mais estratégico, naquilo que é mais importante. O jogo do digital é um jogo de escala de alta volumetria. Como a gente comentou, né, naquela outra solução, são 560 mil documentos, são 7 milhões de documentos. É impensável um humano fazendo avaliação com qualidade desse volume de documentações. Então não faz sentido nenhum esses processos terem manualidade. Muito bem, pessoal. Chegamos aí à parte final. A gente gostaria de abrir para perguntas, agradecer a presença de todos, agradecer a presença de todas e reforçar, né? Nós, o time da Practia Publicis Sapient, a nossa prática de Data AI, ela está estabelecida no Brasil. Todas essas soluções que a gente mostrou, a gente pode aplicar para as empresas num curto espaço de tempo e a gente está mais do que à disposição para puxar uma conversa, aprofundar, trabalhar os casos de uso de vocês, ajudar no planejamento estratégico de 2025, caso vocês estejam numa fase de orçamentação, a gente tem total interesse em apoiar com as nossas soluções. Independe se você está trabalhando com plataforma A, B, a gente comentou no início, né? Google, Microsoft, AWS, seja questão de infraestrutura cloud, ou seja questão da própria solução de extração, a gente, né, e o próprio modelo de IA, a gente está muito flexível e adaptado para poder trabalhar com essas soluções. Muito obrigado. Acho que o Vitor levantou a mão. Olá, posso fazer uma pergunta? Grande Vitor, tudo bem? Bom falar contigo, meu amigo. Excelente. Primeiro eu quero parabenizar aí. Eu já tinha ouvido vocês falarem um pouco sobre essas soluções. Não sabia que estava tão avançado, hein?
Parabéns aí pela apresentação. E é uma pergunta meio retórica, é só para vocês também confirmarem um pouco, porque eu vinha falando bastante aí sobre essa oportunidade que ainda não existia no Brasil assim tão forte, ou não existia, que é o famoso IDP as a Service. E é isso que eu estou vendo vocês entregarem. E eu queria que vocês pudessem trazer um pouco dessa visão, se realmente tem essa expectativa de ter essa funcionalidade as a Service, onde vários clientes podem consumir sem restrições específicas para ter o seu próprio conjunto de soluções, isso ele funcionaria como realmente um IDP as a Service. Excelente ponto, Vitor. E, novamente, obrigado por estar nos acompanhando. Seu feedback ele é sempre muito valoroso para a gente. O Vitor, inclusive, nos apoiou, né, como um dos responsáveis técnicos aí da Automation Anywhere, um desses projetos que a gente trabalhou da parte de extração de dados dos documentos de desenhos técnicos. O Vitor aí ele apoiou diretamente na solução. Então, a gente desenvolveu essa solução junto com o time da Automation Anywhere, que nos dá muito orgulho, e junto com o time do Google aí na parte de Vertex AI. Vitor, a gente fala de processamento de documentos, mas a gente fala de outsourcing digital há bastante tempo, né? Então, tudo aquilo que pode ser desenvolvido dentro do ambiente do cliente pode ser feito no ambiente as a service. E a gente tem a capacidade de fazer dessa forma também, tá? Alguns clientes têm nos consultado, mas em geral, até por questões de LGPD, extração de dados sensíveis, os clientes têm preferido colocar essas soluções dentro do seu ambiente. Mas sim, se o cliente quer que a gente monte dentro da nossa infraestrutura, né, um ambiente seguro, né, com todos os containers e todos os controles adequados, a gente tem a capacidade de receber esses documentos e processar os outputs também, tá? Novamente, em geral, os clientes preferem colocar dentro do nosso ambiente, mas a gente pode fazer dentro da nossa infraestrutura as a service. A gente chama isso, né, de Digital Process as a Service, né? E a gente entende que é uma grande tendência também. Claro que no final, né, a gente chama isso de Nikiki, né, o jaque. Quando a gente começa a fazer um projeto com o cliente, ele tem muitas particularidades e ele tende a personalizar a solução. Então, toda vez que a gente vai para uma solução as a service, ela é um pouco mais genérica e dentro do ambiente do cliente a gente acaba personalizando um pouco mais, mas você trouxe um bom ponto. Sim, é possível, né, que a gente crie esse ambiente fora da infraestrutura do cliente e cobre por processamento. Muito bom. Pessoal, estamos aqui no limite do horário. Alguém tem mais alguma dúvida? Agradecer aí o Zé Arthur tá aí também, que bacana. Ao Cláudio, ao Pedro, ao Bruno, ao Tiago, ao Felipe, ao próprio Vitor, ao Rafael. Agradecer a todos vocês. Grande Arthur, tudo bem? Levantou a mão. Não, Giba, só prazer estar aqui, parabéns pelo evento e sempre aprendendo muito aí com você e com as iniciativas aí da Pract. Parabéns. Obrigado, maravilha. Muito bem, pessoal. Essa sessão ela vai ser gravada, né? Ela foi gravada, a gente vai disponibilizar depois no YouTube. E aí a gente pede que vocês compartilhem com a organização de vocês, utilizem esse conteúdo aí para incentivar, né, as áreas de negócio a enxergarem que a gente pode colocar essas soluções em produção em 2024 e 2025. Muito obrigado. Ricardo, Janderson, considerações finais? Queria agradecer aí a gentileza, né? Sempre é ótimo, a gente fica muito feliz em falar. E, por favor, precisando, estou à disposição, LinkedIn, e-mail, qualquer questão para a gente conversar, tá bom? Obrigado aí. É isso aí, agradeço a presença de todos. Bruno está aqui também. Estamos à disposição aí para a gente conversar. Valeu, pessoal. Maravilha, forte abraço, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.